Ai, ai. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quando vocês pensam em Evangelho, o que passa na cabeça de vocês? O que vocês definiriam por Evangelho? Quem quer falar? Não? Boas. O livro, a palavra, né? Então, os livros a gente escuta, né? Evangelho, os livros da Bíblia, tem os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho, será que é a mensagem de Jesus? Mas, se for a mensagem de Jesus, que mensagem é essa? Eu quero começar lendo com vocês um versículo que está em 1 Coríntios 15, obrigada, Amanda, 15, do 1 ao 4, que Paulo estava escrevendo aos coríntios e ele fala assim: quero lembrar vocês o evangelho que eu preguei a vocês e no qual estão firmes, pois preguei o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então, com esse versículo a gente consegue entender que o evangelho, ele é uma mensagem. É algo que Paulo estava compartilhando com a igreja lá de Coríntios. E então o evangelho, segundo o que Paulo traz, se resume em 3 afirmações: que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então, né, o evangelho seria uma mensagem e o conteúdo da mensagem seria essa: a morte e ressurreição de Jesus pelos nossos pecados. A tradição conservadora e fundamentalista diz a respeito dessa afirmação que quem acredita nessa mensagem vai para o céu depois que morre, e quem não acredita vai para o inferno. Então, se eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, beleza, eu vou para o céu. Se eu não acredito, eu vou para o inferno. É isso que eles acreditam referente a essa afirmação. Só que isso transforma o evangelho em uma mensagem que ou tu acredita ou tu não acredita. Ou tu concorda ou tu não concorda. E isso também reduz aquilo que Jesus fez. Porque se fosse só isso, Jesus não precisaria nem ter vivido. Não precisaria ter pegado criança no colo, não precisaria ter comido com pecadores, não precisaria ter andado por aí, sentido fome, dormido, enfim, não precisaria ter uma vida e não precisaria ter feito as coisas que ele fez, né? Seria só ele nascer, morrer e ressuscitar. Pronto, tá feito. E os teólogos chamam isso de Evangelho de Paulo, entre aspas, que é basicamente como se fosse aquilo que Paulo conheceu de Jesus. Porque se a gente for ver, Paulo não conheceu Jesus quando ele estava andando por aí, né? Ele não viu Jesus com fome, cansado, dormindo, curando leprosos, sendo amigo dos pecadores, pegando crianças no colo. Ele teve um encontro com Jesus, mas com Jesus ressurreto. Porque, eu não sei se todos conhecem a história de Paulo, mas ele perseguia Jesus, né? Perseguia as pessoas que acreditavam em Jesus, e ele era Saulo. E uma vez, na estrada indo para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ele viu uma luz. E essa luz, diz na Bíblia, né, que ela foi tão forte que chegou a cegar ele, assim. E ele só escutou alguém falando com ele, né? Falava: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntava: quem tu é? E aí a voz respondia: eu sou Jesus a quem você persegue. Então, a partir daquele momento, né, Saulo teve um encontro com Jesus. E passou, então, a ser Paulo, né? Que é um cara top, que a gente conhece aí, né? Só que a experiência dele foi com Jesus ressurreto. Então,
com esse versículo, né, para os coríntios, ele estava explicando a tradição judaica, para a tradição judaica, o que Jesus tinha feito, o que significava a crucificação, por que Jesus tinha feito aquilo. Então, é como se fosse realmente uma explicação teológica do que Jesus fez por nós. Tá correto chamar isso de evangelho? Tá correto, não tá errado. Mas se a gente fosse perguntar para Jesus o que é o evangelho, a resposta seria um pouco diferente. E para a gente falar sobre isso, eu vou começar lendo lá um versículo que está em Marcos 1, do 14 ao 15. E Marcos, ele foi, uma curiosidade, ele foi o primeiro evangelho escrito. E ele diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, proclamando as boas notícias de Deus. O tempo chegou. O reino de Deus está aqui. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, qual que é o evangelho de Jesus? O reino de Deus. Então, a mensagem de Jesus não teve nada a ver com a sua morte, com a sua ressurreição ou com os nossos pecados. Embora essas coisas também sejam importantes e façam parte, ele também tenha falado sobre isso. Mas a mensagem de Jesus foi: o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, agora eu vou esmiuçar, né, esse versículo vai fazer sentido. Então, com esse versículo, Jesus ele nos mostra que tem dois mundos. Um mundo quando Jesus reina e um mundo quando outros reis reinam. Então, um mundo que é construído por aqueles que se submetem ao reinado de Deus e um outro mundo construído por aqueles que se submetem a outros reinados. Peraí, me perdi. Para explicar, né, para vocês, quando Jesus fala, a primeira vez que eu li esse versículo, assim, eu demorei para conseguir entender, sabe? Porque quando ele fala, arrependam-se e creiam no evangelho, primeiro que para mim evangelho sempre foi o que Jesus fez, né? O evangelho lá de Paulo, para mim sempre foi isso. E quando ele falava sobre se arrepender, eu sempre achei que fosse referente a pecados, né? Tipo, parar de pecar, parar de mudar quem eu sou, ir na igreja, ler a Bíblia, enfim, ter um padrão, né? Dentro daquilo que a religião nos diz que seria o correto. Só que, na verdade, o Paulinho falou isso no primeiro episódio da nossa série, sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é tudo aquilo que devolve a nossa humanidade, que nos traz vida, que nos traz esperança, que nos traz dignidade, que nos traz humanidade. E quando Jesus fala que o convite dele é: venham viver o reino de Deus, ele está nos dizendo: venham viver aquilo que eu desejo que vocês vivam, que é um mundo com humanidade, com respeito, com amor, com dignidade, com esperança para todas as pessoas. Por isso até que Jesus nos ensinou a orar, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o ministério de Jesus na terra, ele consistia em devolver a humanidade para todas aquelas pessoas que tinham perdido. Para todos os pecadores, todas as pessoas que, por algum motivo, seja pela tradição, seja pela religião, seja, enfim, por qualquer situação, perderam a humanidade, perderam a dignidade de serem
realmente tratados com humanidade mesmo, sabe? Então ele tocou leprosos, ele comeu com pecadores, ele pegou crianças no colo, deu dignidade a prostitutas. Então tudo aquilo que desumaniza as pessoas. Fome, violência, exclusão, preconceito, racismo, homofobia, egoísmo e muitas outras palavras, né, que completam essa lista. Tudo isso não é vontade de Deus. O reino de Deus é quando a vontade de Deus acontece. E qual que é a vontade de Deus? Ela sempre vai devolver vida, dignidade e esperança. Então, o Evangelho de Jesus é um convite e uma boa notícia. É um convite para a gente viver de forma diferente, pensar de forma diferente, perceber a vida como o reino de Deus. E é isso que Deus chama de arrependimento. Não é mudar um hábito, não é sobre algo moral. Não é sobre uma lista de regras que eu preciso cumprir ou um padrão que eu preciso me encaixar. Mas é sobre mudança de mente. É sobre eu olhar para a pessoa que está do meu lado e ver essa pessoa como igual. Como um ser humano que também merece respeito, humanidade, dignidade. É o trabalho que a Shayla, por exemplo, faz lá na prisão com as mulheres. É olhar para elas e entender que, independente do que elas fizeram, elas são pessoas que precisam e merecem também serem tratadas com dignidade. Então, é isso que ele chama de arrependimento. É uma metanoia, é a mudança de mente. E não é por esforço humano. Não é uma condição. É a esperança de que quando a gente é alcançado pela graça, o nosso interior ele vai ser transformado de forma natural. E quando a gente vê, a gente já está agindo e pensando dessa forma, porque é natural. É quase como se fosse uma onda assim que vem e vai transformando a nossa vida, sabe? Então não é sobre normas religiosas ou pecados individuais. Não é sobre deixar de ser quem eu sou ou seguir algum padrão. Isso não é evangelho. Não é ser várias pessoas todas iguais, seguindo um padrão, seguindo normas, seguindo, enfim, uma linha traçada de que se tu vai viver o evangelho, tu tem que seguir nessa linha. Não é isso. O evangelho é sobre, no caso, né, sobre tudo aquilo que desumaniza o outro e o mundo. Então, é tudo aquilo que a gente já tem falado, né? Preconceito, violência, egoísmo, racismo, exclusão. O evangelho é sobre a gente viver em um mundo que tem essas coisas, que tem outros reis, como tudo isso, não precisa ser uma pessoa em específico, mas onde tem violência, onde tem fome, onde tem intolerância, tudo isso são outros reis que reinam por aí. E a gente vive num mundo que tem muitos reis assim. Mas é a gente entender que, mesmo que a gente viva nesse mundo, é a gente aceitar o convite de Jesus de viver o reino de Deus aqui, que é um reino de amor, um reino de graça para todas as pessoas, um reino de humanidade, um reino de dignidade, um reino onde eu te escuto, onde eu sou escutado também. Então é a graça nos convidando a viver de forma que traga dignidade, justiça e humanidade ao mundo. Então, metanoia não é cobrança, é convite, não é peso, é graça que transforma. Então, afinal, o que é o evangelho? Não é sobre céu ou inferno, não é sobre meus pecados, não é sobre eu acreditar ou não acreditar. É sobre o agora. É sobre o reino de Deus que já está aqui, já está liberado para nós. E a graça nos convida a viver nele hoje. E que a gente possa também se lembrar que o evangelho é principalmente sobre olhar para o próximo e vê-lo com dignidade, respeito e humanidade. É lembrar que o outro também é parte do nosso nós. E a gente também precisa amar esse nós como a gente foi amado. Então, eu acho que se eu
pudesse resumir assim, o que eu entendo que Jesus nos traz como evangelho, é o exemplo dele. Eu acho que isso resume, sabe? É sim entender o que ele fez por nós, né? E isso é importante, né? Foi por conta disso que a gente consegue estar aqui hoje e viver essa vida que a gente, né, tem a oportunidade de viver com a graça. Mas é principalmente sobre a gente entender que a gente foi alcançado pela graça, mas que o outro também foi. E que se eu não entender isso, se eu limitar o amor de Deus, né, selecionar, não, essas pessoas podem, aquela ali não se encaixa, então não pode receber o amor de Deus. Ela só vai receber se ela se encaixar nesse padrão. Eu sei que eu tô sendo bem direta, né? Na vida real não é assim, é bem sutil, mas só para vocês entenderem. Se a gente se dedica a limitar a operação do amor de Deus, a gente não entendeu nada. Porque o evangelho de Jesus é pro outro. É para mim, é pro outro. É sobre... independente de religião, independente de política, independente de qualquer coisa, é olhar para o outro como um ser humano e entender que essa pessoa também merece receber o amor de Deus, também merece ter humanidade, ter respeito, ter escuta. E eu acho que é isso, assim, não sei se ficou claro o que eu quis compartilhar, mas o evangelho é sobre isso, é sobre a gente entender que o reino de Deus, ele tá aqui, né? Ele tá disponível, ele tá liberado para nós. E não é... O reino de Deus não é viver numa igreja, não é viver aqui no projeto da graça, não é eu ter práticas religiosas, não é nada disso. O reino de Deus é eu saber viver a minha vida com dignidade, com respeito, com amor e transbordar isso para a vida das outras pessoas aonde for que eu estiver. Eu acho que isso resume o que é o evangelho de Jesus, o que é a mensagem de Jesus, o que é o reino de Deus. E é isso.